Então, Marcelo, mais uma vez agradeço por aceitar o convite, estar aqui conosco, né? Marcelo tem aceitado participar em alguns convites que eu tenho feito, em uma entrevista, estou falando questões recentes, né? Participou do grupo de pesquisa que eu coordeno junto com a professora Fernanda Feijó e o Elcio Pires, há umas semanas atrás, então, desde já agradeço pela sua contribuição, e também, certamente, a contribuição de hoje também será muito válida. E o Marcelo Cigales, né, uma breve apresentação para vocês, o Marcelo Cigales é professor da Universidade de Brasília, ele fez seu doutorado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ali ele trabalhou a temática da história, do ensino das ciências sociais no Brasil, mais especificamente a primeira metade do século, o final da primeira metade do século XX, focando em disputas no campo educacional que se configurava naquele momento, pensando a partir da teoria dos campos de Pierre Bourdieu, e o Marcelo traz essa perspectiva teórica para pensar de forma inédita as disputas presentes no campo educacional, a despeito de que essa temática já estava presente em alguns outros trabalhos anteriores, como da Simone Meucci, que nós vimos, né, que já apresentava as disputas entre a sociologia cientificista e a sociologia cristã, mas o Marcelo traz um arcabouço teórico para pensar as configurações do campo, né, os capitais sociais, os capitais simbólicos que estão ali envolvidos, e nisso acaba enriquecendo bastante, ao trazer uma teoria para pensar esse momento histórico, algumas categorias, alguns fenômenos acabam aparecendo na sua pesquisa que não apareciam em outras. Então, o Marcelo é um dos principais especialistas na temática do ensino da história, do ensino das ciências sociais no Brasil, por isso que eu o convidei para estar aqui compartilhando conosco um pouco da sua experiência. Mais especificamente, o Marcelo se dedicou bastante, tanto no mestrado quanto no doutorado, então um trabalho de pesquisa já de longa data, se dedicando à sociologia, à compreensão da sociologia cristã, os intelectuais, né, envolvidos com esse tipo de sociologia, as disputas, os interesses, né, enfim. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, passo a palavra para você e obrigado pela sua colaboração. Eu que agradeço, Cristiano, pelo convite de participar da disciplina. Eu acho que esse tipo de ação, né, de ter uma disciplina que vá pensar a constituição do ensino da sociologia no Brasil, na pós-graduação, eu acho que é uma iniciativa muito importante, né, e que a gente precisa cada vez mais levar adiante dentro dos programas de pós-graduação, seja em ciências sociais, sociologia, seja também em educação. Lembrando que é um movimento muito recente, né, a gente ter disciplinas ou até mesmo linhas de pesquisa fora aí de algumas instituições chaves, como a própria Universidade Estadual de Londrina, né, que é pioneira em linhas de pesquisa no mestrado. Então, ter essa disciplina aí também no mestrado em Sociologia na UFAL demonstra, né, o quanto a gente vem crescendo enquanto área de pesquisa sobre a temática no Brasil. Quando você me convidou para falar a respeito dos intelectuais, né, eu dei uma olhada no seu programa, confesso que não fiz todas as leituras que estavam previstas para o dia de hoje, nem para o encontro anterior, mas fiquei pensando no que eu poderia contribuir em relação à fala, né, dos intelectuais voltados aí para pensar o ensino da sociologia e das ciências sociais no Brasil. Então, algo que eu me debrucei um pouco no doutorado, né, foi compreender o que são os intelectuais, né? Afinal de contas, a gente tem um certo senso comum, né, de que o intelectual
é aquele sujeito que está dentro da universidade, às vezes, né, um professor universitário, ou é alguém, enfim, que tem uma relação mais próxima, né, da vida acadêmica. Então, eu fui me debruçar um pouco nessa literatura para tentar compreender, inclusive, as imagens, né, dos intelectuais, mas compreender, então, tentar conceituar. Claro que eu vou me posicionar muito em relação ao que o Bourdieu fala, né, dos intelectuais. Então, o intelectual como um campo delimitado, né, um campo que vai ter suas próprias regras e também vai ter uma disputa muito forte em relação ao capital simbólico, né, que carregam esses agentes que estão aí muito relacionados também com o campo da política, né, com o campo de decisão, né, enquanto decisores também políticos, né. Então, nesse sentido, claro que tem toda uma história aí, uma história intelectual que a sociologia política vai se debruçar sobre a constituição dos intelectuais modernos, né? E aí a gente tem tem dois casos, né? Um francês e outro brasileiro, que eu acho que é muito importante a gente destacar aqui nesse momento. O da França, em relação ao caso Dreyfus, né? Na Terceira República, que é um episódio que demarcou a ação pública de artistas, cientistas, escritores contra o Estado pela quebra de normas jurídicas no processo que o Estado movia contra o capitão Alfred Dreyfus, né, em 1894. Então, o Estado tinha condenado esse capitão por espionagem em favor da Alemanha. Então, ele posteriormente foi encarcerado, né, na Ilha do Diabo, na costa da Guiana Francesa, e esse conflito gerou, então, um certo debate no campo intelectual, que vários autores, né, Émile Zola, Octavio Mirbois, Anatole France, o próprio Émile Durkheim também se coloca manifestando, né, em vários lugares, jornais e revistas, manifestando aí, digamos assim, que o Estado deveria realizar um julgamento o mais correto possível, né, dentro das leis vigentes naquele momento, e não condenar o capitão sem provas. Então, teve uma manifestação política, né, esse movimento, e que os historiadores, né, os historiadores das ideias políticas, dos intelectuais, vão dizer que esse é um marco importante para a gente pensar aqui a constituição da figura do intelectual moderno, né? Então, o intelectual é esse agente letrado, né, essas pessoas, né, parte da fração letrada, que vai se colocar na arena política. E aí, como que a gente... Esse é o primeiro caso, né? Porque aí tem o segundo. O segundo caso, eu acho que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova no Brasil, em 1932, ilustra muito bem a figura desses intelectuais aqui no Brasil, né? Porque, vejam, após aí a Revolução de 30, né, a instauração do governo de Getúlio Vargas, a gente vai pensar, então, né, naquele momento, o governo brasileiro, varguista, vai pensar a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, que é a Constituição de 34. E anteriormente, né, à aprovação dessa Constituição, o governo vai entrar em contato com, com esses intelectuais, né, para falar, olha, a gente quer a participação de vocês na redação da parte da educação nessa nova Constituição. Então, vai entrar em contato principalmente com a Associação Brasileira de Educação, que até aquele momento era, digamos assim, a principal instituição associativa no Brasil que congregava os intelectuais que iam pensar a educação. Então, essa associação, que é criada em 24,
ela vai congregar intelectuais com diversas matrizes ideológicas, né? Tanto os católicos quanto liberais. Então, quando Francisco Campos, né, entra em contato com a associação e mobiliza esses intelectuais, esses educadores, há uma rachadura nesse movimento, né? Porque muitas das ideias postas pelos intelectuais não agradam outros intelectuais, como o próprio Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, que vão se colocar a favor de uma educação pública, 100% pública, gratuita, laica e também a coeducação, né? Porque até então as instituições educacionais eram divididas entre os meninos e as meninas, né? Não havia uma educação conjunta. E, por outro lado, os católicos vão defender os seus interesses, né? Vão dizer, não, a gente quer que a educação, que o Estado não seja, né, o detentor do monopólio da educação, a gente quer educação privada também para garantir o nosso espaço de atuação aqui no Brasil, tendo em vista que a cultura brasileira é uma cultura católica. Então, há alguns discursos desses intelectuais católicos que vão discordar em muitas causas, né, dos intelectuais liberais, digamos assim. Então, há toda, além, né, da publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 32, que é redigido e assinado pelo Fernando de Azevedo, mas também tem outros signatários, né? A gente vai ter aí outros elementos também que vão, digamos assim, deixar mais visíveis naquele momento quem são esses intelectuais que se colocam na arena pública, quem são, melhor dito, né, essas pessoas letradas que se colocam na arena pública e também vão, digamos assim, ter essa representação posteriormente como intelectuais, os intelectuais da educação. Vejam que eles têm um projeto de país, né? Eles têm um projeto e eles se colocam na arena política para que seus interesses tenham força, né? Angarem força e sejam consolidados. Então, a gente tem aí, digamos, dois movimentos na história moderna ocidental que a gente pode ilustrar um pouco, né? Para a gente compreender melhor quem são os intelectuais, né? O caso Dreyfus, né? Na França, e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova no Brasil. Bom, na minha tese de doutorado, eu recupero um pouco essa história, né, porque eu estou tratando ali de uma certa elite intelectual da Igreja Católica, ou que se vincula às crenças, né, do catolicismo, e que vão ser responsáveis pela elaboração de uma sociologia católica no Brasil. Então, o objetivo da minha tese era compreender especificamente os manuais de sociologia e, consequentemente, compreender esses intelectuais. Então, eu destaco 4 manuais e também 4 livros de sociologia que faziam referência tanto aos manuais quanto a outros autores católicos, né? Então, por exemplo, uma figura que se destaca muito fortemente na minha tese, enquanto um intelectual, é o Alceu Amoroso Lima, que é o líder do movimento de renovação católica pedagógica no Brasil e que vai ser o principal representante político contra o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né? Contra Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, né? Vai ter um debate, vai ter uma disputa muito forte, principalmente entre o Alceu Amoroso Lima e o Fernando de Azevedo. E é importante destacar que essas duas figuras, elas se envolvem em diversos projetos intelectuais, né? Então, os dois vão escrever livros de sociologia. Fernando de Azevedo escreve Princípios de Sociologia e Sociologia Educacional, Princípios de Sociologia em 1935 e Sociologia Educacional em 1940.
O Alceu Amoroso Lima escreve Preparação à Sociologia em 1932, e é um livro que vai ser traduzido também para o espanhol e para o francês, né? Tem uma circulação do Alceu Amoroso Lima muito forte aqui na América Latina, mas também na Europa. Os dois se envolvem na política educacional brasileira. O Fernando de Azevedo, ele vai, digamos assim, ser um dos responsáveis, né, pela organização da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, né, em 34, e o Alceu Amoroso Lima também vai ser uma figura importante na organização da primeira universidade católica, né, criada em 1940, junto com outras figuras de destaque aí da Igreja Católica, né, como Severino Sombra e o padre Leonel Franca. Então, são figuras aí que vão representar diferentes projetos educacionais para o Brasil e que se vinculam a diferentes ideologias, digamos assim, a projetos de sociedade, e que também estarão localizados aí na constituição da sociologia no campo acadêmico brasileiro. Claro que a gente conhece muito mais o projeto que iniciou, né, o Fernando de Azevedo, porque a USP é criada em 34, então as missões francesas e norte-americanas também logo então chegam, né, à universidade para constituir as primeiras turmas. Então a gente tem uma história, né, muito mais concretizada do ponto de vista que o Fernando de Azevedo representa, né, que é esse projeto mais acadêmico, científico para ciências sociais no Brasil. Mas, por outro lado, a gente também tem um efeito muito importante do Alceu Amoroso Lima na sociologia escolar, porque ele, além de escrever esse livro, que é uma referência para os outros posteriores intelectuais católicos, né, ele também vai ser importante aí vai ser uma figura importante por desenvolvimento de diferentes projetos no campo educacional, incluindo, né, incluindo a dificuldade, digamos assim, porque ele é um agente que se coloca de maneira explícita contra os renovadores, então ele vai participar ativamente do fechamento da Universidade do Distrito Federal de 35, né, que é a universidade planejada pelo Anísio Teixeira, no Rio de Janeiro, né, e o Alceu Amoroso Lima ele participa do fechamento dessa universidade, né, então ele vai ser reitor e a universidade fecha, então, 2 anos depois, em 37, né, e aí é reorganizada com outro projeto para depois se transformar, né, na década de 40, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, são histórias políticas, né, em que esses intelectuais estão colocados, né, estão colocados aí na história da Constituição, das ciências sociais no Brasil, mais especificamente dos cursos universitários. Então, eu vou falar um pouquinho agora, né, eu não me planejei muito bem para essa fala, né, mas eu queria falar um pouco mais dos autores católicos representantes dessa sociologia no Brasil, né, sociologia católica. Então, eu evidenciei aí 4 manuais escolares e 4 livros de sociologia. Eu já falei do Alceu Amoroso Lima, mas só para contextualizar um pouco melhor essa figura, né? O Alceu Amoroso Lima nasceu no Rio de Janeiro e foi filho, então, de comerciante, proprietário de fábrica de tecidos. Ele estudou no Colégio Pedro II, se formou em Direito pela Faculdade do Rio de Janeiro e viajou para a França para estudar em Sorbonne e no Colégio de França, né? Então, ele exerceu a função de crítico em jornais aqui no Brasil e adotou, então, nesse período que ele escrevia para os jornais, o pseudônimo de Tristão de Ataíde.
Ele escreveu aí vários livros, inclusive ministrou cursos sobre civilização brasileira em universidades estrangeiras, na Sorbonne, em Paris, e também em universidades nos Estados Unidos. E publicou dezenas de livros, né? Então, O Espírito e o Mundo, de 36, Quadro Sintético da Literatura Brasileira, também de 36, Meio Século de Presença Literária, 69, né? Mensagem de Roma, em 1950. Então, tem vários livros aí nesse debate, né, do catolicismo, e também esse livro Preparação à Sociologia, em que há uma referência, digamos assim, para os autores católicos dessa concepção de sociologia no Brasil. E ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1935 também. Né? Então, dá para ver que é uma figura de destaque aqui, porque circula nesses espaços também de consagração desse capital cultural. Né? Bom, uma outra figura importante é a Elizabeth Peters, também conhecida como Francisca Peters, que ela nasceu na Bélgica, né, em 1876, numa família numerosa, profundamente cristã, né, muito cedo manifestou gosto pelos estudos. Então essa é uma certa biografia que eu encontrei dela, né, ao pesquisar mais a história dessa autora. Né. E então ela vem, aos 19 anos, entrou no noviciado das Irmãs de Santo André, e em 13 de dezembro de 1897 consagrou-se pelos votos religiosos. Né. Chegou ao Brasil em 11 de fevereiro de 1914, com 39 anos, quando se direcionou para Jaboticabal e logo se encarregou de organizar o Colégio Santo André, criando ali a escola normal anexa. Né. Então ela tem o livro Noções de Sociologia, que foi editado pela Melhoramentos, pela editora Melhoramentos, e também escreveu o livro junto com a Madre Maria Augusta de Comã, Educação, História da Pedagogia, também pela editora Melhoramentos. Né. Além de sociologia, ela lecionava latim, filosofia, matemática e física. Então essa é uma personagem importante da história do ensino da sociologia católica no Brasil, porque ela é uma das únicas figuras intelectuais femininas que eu encontrei nesse período, né, e que vai escrever um livro de sociologia voltado para a escola normal. Então, digamos assim, que se comparada ao Alceu Amoroso Lima, que tem uma representação muito maior no campo da política, né, no campo intelectual também, sendo considerado um intelectual, né, a Madre Francisca Peters, ela tem a atuação dela muito mais restrita à instituição escolar. Então, ela não deixa de ser uma intelectual também, mas talvez a representação ou a consideração dela enquanto intelectual, né, fica muito mais restrita a esse espaço, ao espaço escolar. E vejam que, quanto ao Alceu Amoroso Lima escreveu um livro de sociologia, ela escreve um manual de sociologia. Né? Há uma diferença também em relação à produção desses produtos culturais. Também investiguei um autor muito conhecido na época, que é o Afro do Amaral Fontoura. Ele nasceu no Rio de Janeiro, era filho de Joaquim do Amaral Fontoura e de Branca do Amaral Fontoura. Né? Sua família paterna era muito conhecida, especialmente no Paraná e no Rio de Janeiro, visto que seu avô, o paranaense Ubaldino do Amaral Fontoura, foi um importante jurista e político, atuando como ministro do Supremo Tribunal Federal e sendo candidato à presidência da República. Né? De acordo com os jornais da época, Amaral Fontoura estudou no Colégio Pedro II, também no Rio de Janeiro, e seguiu o ensino superior em Direito na Universidade do Rio de Janeiro e na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Então, o Amaral Fontoura também tem uma circulação como produtor de livros e manuais de sociologia. Inclusive, ele vai coordenar, né, uma coleção na Biblioteca Didática Brasileira, junto à editora Aurora.
Também é um reputado técnico de educação e, e publica aí diversos manuais de sociologia, psicologia geral e educacional, didática geral, metodologia de ensino, sociologia rural, entre outros, né? Então, é uma figura aqui muito conhecida porque teve uma tiragem dos seus livros, principalmente Programa de Sociologia, que foi escrito em 1940 e depois reeditado para o ensino superior, muito grande. Então, geralmente, quem frequenta ou circula sebos, ou até mesmo sebos virtuais, vai encontrar muito facilmente as obras do Amaral Fontoura, disponíveis aí para venda. Outra figura, outro intelectual, né, talvez figura intelectual que eu pesquiso na tese, é o Alcionílio Bruse Alves da Silva. Ele nasceu em 1903, em Nova Era, Minas Gerais, filho de Antônio Alves da Silva e Carmelita Bruse, né? Então ele ingressou no Colégio Salesiano em 1913 e depois, em 1919, matriculou no Noviciado Salesiano de Lorena, fazendo sua primeira profissão no ano seguinte. Na Itália, prosseguiu seus estudos teológicos no Instituto Internacional Dom Bosco e se ordena em 1930. Né? Como sacerdote, passa a atuar a partir de 1930 no Liceu Coração de Jesus em São Paulo, sendo transferido no ano seguinte para o Colégio São Joaquim de Lorena. Durante 8 anos, atua nos cursos do Instituto Teológico Pio XI, em São Paulo. Então, uma figura também interessante, né, nesse estudo, porque ele vai publicar um manual voltado para o ensino superior em relação à sociologia, mas também tem atuação aí nas missões etnográficas e linguísticas do Rio Negro, né, em 2 períodos, entre 1947 e 48 e 52 e 53. E também a convite de instituições de pesquisa norte-americana, em fins da década de 50, permanece nos Estados Unidos por longo tempo para melhor preparar dados linguísticos e etnográficos que resultam no lançamento da discotécnica étnico-linguístico-musical dos rios Uaupés, Içana e Calburis. Então ele tem aí uma trajetória também interessante, né, no campo acadêmico, que vai se dedicar à às pesquisas etnográficas e linguísticas na região amazônica. Depois nós temos outra figura também, o Fernando Calargi, que é filho de imigrante italiano, né, nasceu em Santa Maria, na cidade do Rio Grande do Sul, em 1891, e depois radicou-se em São Paulo na década de 20, onde se bacharelou em Direito, vindo a ingressar no funcionalismo público. Foi redator auxiliar do Departamento de Imprensa e Publicidade e depois chefe da biblioteca do Departamento Estadual de Trabalho. Também atuou como correspondente do Correio do Povo e do Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. Foi membro efetivo da Academia de Letras do Rio Grande do Sul e onde se dedicou também à literatura gaúcha, entre outras coisas. É interessante perceber que o Fernando Calargi ele escreve um livro que é resultado dos artigos que ele publicou em jornais. Então ele reúne esses artigos, transforma esses artigos numa espécie de um livro. E esse livro vai defender radicalmente as ideias da Igreja Católica, sendo considerado um livro de sociologia católica. Então ele vai colocar ali, digamos, de uma forma muito mais condensada, tendo em vista que era para um público mais amplo, né, o público que lia os jornais na época, e ele vai colocar então essa concepção da sociologia e também vai apresentar aí os principais inimigos, né, ele vai falar muito a respeito do Karl Marx, do quão Karl Marx era prejudicial para a sociedade, né, inclusive semelhanças do Karl Marx com o Satã, né, com o diabo, principal inimigo da Igreja Católica, nas palavras do Fernando Calargi, né? Então ele tem essa escrita jornalística, né? Essa escrita mais não tão rebuscada quanto comparado a outros livros, né? Principalmente a livros voltados para o ensino superior.
Então, esse aqui é um livro importante também para a gente compreender que a sociologia católica não esteve somente na produção dos manuais escolares, mas esteve também na produção dos livros que circulavam na época, né? E os livros são reflexo muito da atuação desses agentes nos diversos campos, né? Sejam da política, seja do campo jornalístico, né? Ou escolar. Já indo, direcionando mais para o final, temos o Guilherme Boing e o Lorton, né? Esses dois autores eu não consegui muitas informações deles, mas o Guilherme Boing tem alguns fatos aqui importantes, né? O primeiro é que ele esteve presente no primeiro Congresso Católico de Educação, em 1934, promovido pela Confederação Católica Brasileira de Educação. Nesse congresso, apresentou o trabalho A Posição Social do Professorado, temática que foi escolhida para ser um dos assuntos principais no segundo congresso realizado em Belo Horizonte em 1937. Nesse mesmo evento estavam as lideranças católicas, como o Alceu Amoroso Lima e o Leonel Franca. Uma segunda questão em relação ao Guilherme Boing é que ele foi um dos principais divulgadores da pedagogia do padre Álvaro Negromonte, o nome que realizou o prefácio da obra da Sociologia Cristã, publicada pelo Guilherme Boing. O Álvaro Negromonte foi conhecido pela sua atuação junto à pedagogia católica, atuando nesse mesmo período em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. E uma última questão é que o Guilherme Boing adaptou a obra do bispo holandês Dom João Aignet, o que demonstra que o autor mantinha uma rede de relações sociais com outros agentes de prestígio pertencentes ao clero católico. Seu livro, Sociologia, portanto, é reflexo de seu posicionamento nesse meio que discutia pedagogia e sociologia católica. Então, é interessante perceber também que o Guilherme Boing, ele não escreveu esse livro, o livro Sociologia Cristã, volume 1 e volume 2. Ele apenas recuperou os escritos desse bispo holandês, que cedeu para ele, e ele organizou esses escritos e aí publicou o livro. Então, digamos assim, é uma adaptação dos escritos desse bispo holandês, do João Aignet. E, por fim, o Lorton. O Lorton, ele é um autor francês que publica na França Noções de Sociologia em 1923, e logo depois esse livro é adaptado pedagogicamente e torna-se um manual aqui no Brasil, 3 anos depois, em 1926. E o Lorton, ele tinha ligação com Fleury Laval, que é reitor das Faculdades Católicas de Lyon, e que foi também prefaciador do seu livro. Outra pista importante para destacar aqui a trajetória do Lorton, tem um artigo do Savoyard, de 2017, que descreve o manual do Lorton junto a outros sociólogos católicos que escreveram livros nesse período. A resenha sobre o livro de Lorton, publicada na revista de Durkheim, Année Sociologique, também traz indícios de que o autor era conhecido, ou ao menos fazia parte do grupo social que tinha algum reconhecimento na França no início do século XX. Isso pode ser inferido em virtude de que seu manual foi traduzido e adaptado para o uso escolar apenas 3 anos depois de ser publicado na França. Então, algumas informações aí para a gente pensar quem eram esses intelectuais católicos nesse período, quais as redes de relações sociais que eles estabeleciam, onde eles circulavam, quais as profissões que eles tinham. Eu acho que são elementos importantes para a gente contextualizar, inclusive, essas ideias, porque as ideias não estão soltas, elas fazem parte desses grupos, e dessas condições objetivas materiais de poder circular, essas ideias, de também poder se colocar no campo da política enquanto um agente que busca manter ou transformar determinado projeto de sociedade. De maneira geral, para não falar muito, era isso. Se vocês quiserem mais informações sobre os intelectuais católicos,
eu sugiro a leitura do capítulo da minha tese, que fala a respeito deles, mas também de um artigo que saiu recentemente na Revista Mexicana de Sociologia, que se intitula A Sociologia Católica através dos Manuais Escolares no Brasil, né, em que eu e o professor Hammurabi, a gente vai trazendo de forma mais sintética, reduzida do que está na tese, alguns desses elementos para pensar a constituição dessa concepção de sociologia nesse período da história da educação no Brasil. Cristiano, desculpa se eu, enfim, se eu fui um pouco enredado aqui na minha fala, realmente não tinha preparado nenhuma apresentação, mas, de qualquer forma, gostaria de agradecer o convite, participar aqui, e espero que eu tenha me feito entender.